Hoje eu vou explicar a ideia central do livro A Escola Austríaca do Huerto Soto. Vou tentar explicar primeiro a ideia que ele tinha de economia, que é a primeira coisa que ele já fala no livro. Ele fala que as pessoas reduzem a economia a conceitos matemáticos e fórmulas ou coisas do tipo, o que na verdade ele contesta, falando que a economia ela é movida pelos seres humanos. Porque os seres humanos, eles têm motivação, eles têm o comportamento. Então, quem faz essa mudança na economia não são fórmulas matemáticas, até porque o ser humano não consegue viver apenas com fórmulas. Ele também tem as motivações próprias. Um ponto muito importante do livro é o destaque que ele dá para a intervenção do Estado sobre as pessoas. E ele sempre fala como se isso fosse uma arrogância estatal. Porque o Estado controla, tenta planejar a vida dessas pessoas, só que na verdade não tem como você planejar, porque as pessoas são totalmente imprevisíveis. Então, essa ideia que ele tem, que o Estado tem no caso, de controlar e planejar, não é muito boa, porque assim ele estaria tirando a autonomia das pessoas e assim são criadas as distorções na economia. Não por conta de fórmulas matemáticas ou coisas do tipo. O que ele quer dizer é realmente reforçar o que ele falou no início, que os seres humanos eles têm motivações, eles têm as próprias vivências, e isso sim muda a economia. Não uma coisa teórica ou que é ensinada de qualquer forma. Não é isso que ele diz no livro. Ele tenta contrastar com a ideia que já existe de economia. Por exemplo, os estados e até a gente mesmo pode acreditar que seja essa, a ideia de economia. Outra ideia central que o autor traz no livro é sobre os ciclos econômicos. Ele fala que o governo e os bancos, eles tentam expandir o crédito artificialmente e assim acontecem as crises. Então as crises não acontecem do nada, elas acontecem por causa dessa expansão do crédito. E quando esse crédito acaba, tudo vai desmoronar. Ou seja, aquilo que foi pautado como uma coisa que seria boa, uma coisa que seria uma vantagem para a população, na verdade não era. E é assim que as crises começam. Quando todo esse dinheiro seca, quando todo esse crédito acaba, e aí sim começa as inflações, crises ou enfim. E como um resumo do livro, o que ele tenta criar aqui, falar sobre a escola austríaca, é que esse ideal dessa escola, quer mostrar que com todo esse controle estatal, as pessoas só começam a perder a autonomia delas, começam a ser muito mais controladas pelo governo e que na verdade o governo não sabe muito bem o que ele está fazendo, ou seja, ele tenta manipular uma coisa que não é previsível, os seres humanos não são previsíveis, e é assim que ele fala sobre todo o conceito de economia. Ele fala também sobre o controle de bancos estatais nas pessoas. Ele traz alguns ensinamentos também de alguns estudiosos sobre o liberalismo. Então é um livro bem interessante, eu achei um livro que é bem teórico para você conseguir entender um pouco mais sobre a escola. Eu achei ele muito interessante e por não ser um livro tão grande, ele não é tão difícil de ler assim. Talvez alguns conceitos mais difíceis, mas ele é um bom livro para começar a aprender sobre o liberalismo e sobre a escola austríaca.